Galera, maravilha? Guerreiros. Nós entramos na nossa segunda aula. Na aula passada, que era sobre Brasil Colônia, economia colonial, eu falei em 10 aulas. Na verdade, eu estou gravando essas aulas, estou vendo a necessidade, tá? Seriam 10 aulas após a primeira aula. Então, essa é a segunda aula de um total de 11. Vão terminar em governo Lula, governo Dilma, passar por todo o século XX. Eu montei esse roteiro de forma que eu pudesse, em um encontro, em uma aula, tu pode assistir mastigado, tu é que sabe, falar de economia colonial, das bases da dependência econômica, dos traços culturais, da forma de fazer política, que 322 anos de Brasil colônia, mas eu poderia avançar até 1888, Brasil institucionalmente racista, escravista, racista é até hoje, mas institucionalmente escravista, não encontro. Eu acho que eu consegui fazer isso. Monocultura, latifúndio, escravidão, um Estado nepótico, patrimonialista, um Estado corrupto, um Estado de negociatas feitos, diga-se de passagem, por uma elite. A elite das lavouras cafeeiras, a elite que ganha com a extração de minérios, metais preciosos, a elite que extraía madeira, quer dizer, que era responsável pelo negócio da madeira, do pau-brasil, por uma elite. Então, a história desse país, a história política desse país, é também e principalmente a história de uma elite. A forma de perceber o outro, a relação de empatia, de alteridade, de respeito com o outro, com quem trabalha, com quem sua. É a história de uma elite. 1% da sociedade que manda nessa porra desse país há tanto tempo. Então, isso foi o Brasil colônia. O Brasil colônia, as cartas estavam dadas, o pacto colonial, um monopólio comercial, que vão sofrer um arrefecimento, principalmente com a vinda da família real para cá. O Tratado da Amizade, que a gente deixa de ser dependente direto de Portugal, dependente, que eu digo é dependente político, que a gente sustenta Portugal e a família real e a coroa portuguesa. E passamos a ser reféns da Inglaterra. Beleza? Lembra? 15% produto inglês, 16% produto português e 24% qualquer outro produto. O Império, que vai de 1822 até 1889, vai ter uma monarquia. Primeiro reinado, segundo reinado, regência trina, tudo isso é aula de história, tá? Mas esse império vive uma contra, embora dependa de produtos primários, embora seja refém, não da economia canavieira, mas da economia cafeeira. Esse império, que vive disso, governado por uma aristocracia, por uma elite rural escravista também, se não escravista na institucionalidade, escravista, porque vê, um ano antes de terminar o Império, ser programada a República, é assinada a Lei Áurea, um ano antes. Terminou a escravidão, 13 de maio de 88, e a 15 de novembro de 1889, a proclamação da República, que foi programada por meia dúzia de oficiais. José Murilo de Carvalho, os seus livros Bestializados, disse que o povo olhava tudo bestializado. Então, essa proclamação da República, a mudança do Império para a República, a mudança da monarquia para a República, pois essa República foi observada pela sociedade, pela população, como se fosse uma parada militar, uma coisa de alguns tem a ver com a maçonaria, com a questão religiosa, com a Guerra do Paraguai, com o fim da escravidão. Tem uma série de fatores históricos, políticos, econômicos, culturais que ajudam a entender a proclamação. Mas vai até 1889.
Esse império vive uma certa contradição. Por que isso? Porque durante o império, a aristocracia branca escravista, a aristocracia do café, os monocultores de exportação, os latifundiários, eles ganham a vida no campo, na lavoura, na produção rural. A população continua sendo rural. O café vai ser o grande produto do império. No entanto, há um movimento, no contexto praticamente da segunda revolução industrial, de industrializar o país. É nesse contexto da segunda revolução industrial também que eu tenho a tentativa do branqueamento. São ideias higienistas, substituir a mão de obra do negro escravo pelo imigrante. Obviamente, tem o dedo do grande capital, do capitalismo financeiro e industrial. Tem o interesse da Inglaterra na mão de obra livre, no mercado consumidor, para poder vender os seus tecidos coloridos, os seus tecidos da indústria têxtil, mas não só, outros produtos já na segunda revolução industrial, a siderurgia, e também a eletricidade, e também a indústria automobilística, e o Brasil vai se inserindo de certa forma. Então, há um conflito, há uma proposta quase paradoxal, antagônica, entre aqueles que sustentam a economia, são sustentados por essa economia rural, agrária, e aqueles que pensam em modernizar o país. Então, eu coloquei ali que o Império vai viver uma monarquia. A primeira Constituição, 1824, traz o tal de poder moderador. Toda vez que o Congresso, um dos poderes, fizer aquilo que o Executivo não concorda, o Executivo fecha o Congresso. Então, que democracia é essa? Negro não vota, mulher não vota, analfabeto não vota, militar de baixa patente não vota. Uma pequena parcela da população vai votar. 1891 é a segunda Constituição brasileira, já da República, mesmo são republicana. 1889 é proclamação, 1891. Pois, nesse contexto, também uma Constituição autoritária reduz o percentual de votantes. A primeira Constituição republicana, na mão de meia dúzia de senhores, os homens sempre mandaram nessa terra. Bem, continuamos, por isso que os caras dizem assim que quase nada mudou. Se as bases econômicas da colônia era monocultura de exportação, latifúndio e escravidão, as bases econômicas do Império continuam sendo monocultura de exportação. Agora o café, que vai substituir a cana-de-açúcar, em seguida eu falo a respeito com vocês, também o latifúndio, também a escravidão, que será substituída pelo imigrante, que muitas vezes é tratado como se fosse um escravo. Então, eu disse que a aristocracia representa os interesses dos latifundiários, a aristocracia rural. A elite brasileira continua na mão, ou essa elite é um percentual pouco significativo, em percentual, em número, mas que dão as caras. É curioso, né? Que até hoje esse país é governado, na maioria das vezes, por senhores engravatados, por senhores endinheirados. Eles transformaram esse país num grande balcão de negócios. Transforma esse país inteiro num puteiro, porque assim se ganha mais dinheiro. Canta Cazuza. Essa piscina está cheia de ratos. Suas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Continuamos sendo governados por uma elite. Então, a economia ela está assentada no extrativismo, a mineração continua acontecendo, ou o extrativismo vegetal, a própria borracha, no Império, e também no café. Há uma redução do mercado interno, isso é importante para entender o Império. Por quê? Porque falta dinheiro. E porque quase todas as cidades são cidades que se sustentam, produzem para a sua subsistência. Uma lavoura de café, ela tem a sua serraria, o seu marceneiro, ela tem a sua costureira, o seu tecelão,
o seu padeiro. Então, não há um mercado interno dinâmico. As fazendas são autossustentáveis. E também boa parte do império não tem o salário, não tem mercado consumidor interno, porque não tem ganho. É um tempo complicado. Importante dizer que também na primeira metade do século XIX já começa um esforço de homens dentro desse império que vive do campo, vive da lavoura, vive do café, mas também da cana-de-açúcar, também da borracha, também de couro, de pele, da pecuária, mas um esforço gigantesco de alguns homens de modernizar o país, de industrializá-lo. Na primeira metade começa a investir em infraestrutura. Dizem que a primeira ferrovia do país ela é construída no Porto de Santos por Visconde de Mauá, Lineu Evangelista de Souza. Nós vamos falar da Era Mauá em seguida ali. Ela tem 14,5 km, 1850, se não me engano. O imperador Dom Pedro II de Mauá vão ali tirar a fita da inauguração dessa ferrovia. Há uma busca de uma balança comercial superavitária. Acontece uma balança comercial superavitária, tem que exportar mais do que importa. E aí nós temos um dilema. Há uma dificuldade de atingir essa balança comercial favorável, exportar mais do que importa, que o Brasil não tem produtos manufaturados. O Brasil ainda não tem um parque fabril. Tem alguns surtos de industrialização durante o Império. Então, você sabe que a Divisão Internacional do Trabalho diz que tudo aquilo que for produto manufaturado, produto do setor secundário, tem um valor comercial maior. E tudo aquilo que for produto do setor primário tem um valor comercial menor. O Brasil continua exportando cana-de-açúcar, algodão, café, couro, pele, borracha, importando minério de ferro, importando máquina, cimento, ferramenta. O Brasil exporta o que tem valor comercial menor, produto do setor primário. E importa produto que é mais elaborado, com maior know-how, portanto, tem um valor comercial mais interessante. Eu trouxe o seguinte dado para vocês. Como atingir uma balança comercial favorável num país que não tem ainda um parque fabril, um país que ainda não produz o que consome de bens industrializados? Então, até 1850, primeira metade do Império, carvão, máquina, cimento, ferramenta e ferro, 11% disso tudo era importado da Grã-Bretanha. Só quando o Brasil começa a viver uns surtos de industrialização, quando esses setores da elite brasileira, onde Mauá representa tão bem tantos outros, começam a se desenvolver, eu preciso de matéria-prima, eu preciso de máquina para a minha indústria, de ferramenta, eu começo a construir cimento, e são produtos importados. Em 1889, 28% de tudo que era importado a gente importa da Grã-Bretanha. Aumentou a minha dependência com relação ao mercado externo e, principalmente, produtos que têm maior valor comercial nesse mercado externo. Continuo com números. Ninguém tem que memorizar isso, tá? Nos dão uma possibilidade de vislumbrar, através de percentuais de números, o que está acontecendo economicamente. 1820, o café chega no Rio de Janeiro, vem da Etiópia, e é uma produção incipiente, tá? Mas já 18% do PIB brasileiro era café, 18%. Observe que a cana-de-açúcar continuou forte, 30%. O algodão, 21%. Couro e pele, 14%. 40 anos depois, quando São Paulo também começa a produzir café e vira o grande estado da República Velha, 1840, o café representa 42% do PIB brasileiro. Vou te dar um outro dado. O café chega a representar 70% do PIB brasileiro. Na transição do século XIX para o século XX, 70% do PIB, e chega a representar, só um pouquinho, caiu o microfone, desculpem, tá?
e chega a representar 80% do PIB nos anos 20 do século 20, pouco antes da crise de 29. Agora, houve um aumento do PIB brasileiro, em termos absolutos, durante o Brasil imperial. Em 1840, o nosso PIB total era de 50 mil contos de réis, a moeda da ocasião. Em 1889, 49 anos depois, último ano do Império, são 500 mil contos de réis, o nosso PIB. A população brasileira, em 1872, era de 9 milhões e meio. 9 milhões e meio. 9 milhões e meio é menor que a população do Rio Grande do Sul, que está na casa de 12 milhões. Mas era a população total. A população em 1930 será de 35 milhões. Então, salta de 1872, o primeiro censo realizado no Brasil, 1872, Império, salta para 1930, portanto, praticamente 58 anos depois, para 35 milhões. Quadriplicou a população. Claro, tem muito a ver com a entrada de imigrantes aqui. É um papo que a gente leva a seguir. Então, a concentração econômica acontece na região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, principalmente, e o Brasil vive, sim, senhor, surtos de industrialização. Não há um projeto nacional, diferente de Vargas, que cria um projeto nacional. JK, que vai ter um projeto nacional. Os militares, a gente concorde ou não, que criam projetos nacionais, agora não há projeto nacional. Existem oligarquias regionais, cada uma preocupada com o seu umbigo e no seu negócio. A gente fala na transição do Império da República Velha para a República Nova sobre as oligarquias. Foi até aí? Não há somente surtos de industrialização, espasmos, sem uma arquitetação maior. Bem, como é que a gente pode quebrar essa dependência? Eu vou repetir. O Tratado de Amizade de 1810 diz que produto inglês que entra aqui paga 15% de taxa de exportação, nós pagamos de taxa de importação. O produto português, 16%. E qualquer outro país europeu, 24%. Em 1844, nós temos a famosa tarifa Albi-Branco. É uma tarifa protecionista. É uma tarifa que tenta proteger o mercado interno e as indústrias e as empresas nacionais. Como é que eu faço para proteger esse mercado interno? Eu crio taxas para os produtos estrangeiros. De que forma eu posso criar taxas? Eu vou criar taxas de importação para 13 mil produtos, que antes entravam aqui sem critério. A Inglaterra mandava esse negócio todo. Agora não é assim. E essa taxa é de 20% a 60%. Claro, se um produto produzido na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, pagam de 20% a 60% para entrar, aquele se torna mais caro. E talvez a indústria nacional, talvez a produção nacional consiga ocupar o espaço que não ocupa porque facilita a entrada do produto estrangeiro. É uma forma de proteger a economia do país. Não estou aqui a defender, eu estou narrando para vocês o que foi a tarifa Albi-Branco, 34 anos depois do Tratado da Amizade, em 1844. Se o produto tiver similar, não tiver similar, produzido no Brasil, é um produto que o Brasil não produz, a taxa de importação é de 30%. Mas se tiver um similar produzido aqui, essa taxa vai de 30% a 60%. É uma tentativa de desenvolver uma economia própria, uma economia nacional. Por isso que eu disse que há um antagonismo, há uma disputa entre esses modernizantes
esses homens que são contra a escravidão, os homens são a favor da imigração, os homens são a favor da industrialização também como alternativa e não só atividade primária. De certa forma, apoiado na tarifa Alves Branco, ou incentivado por ela, Visconde de Mauá vai desenvolver um projeto industrializante. Visitei a casa dele em Petrópolis, no Rio de Janeiro, não por acaso, na esquina do Palácio Imperial. Então, o cara era bem articulado. Ele é um político, um banqueiro, um industrial, tinha bancos no Brasil, no exterior. É um cara que fez muita grana, marcou uma época no Império, mas lutou contra a aristocracia rural, escravista, arcaica. Faliu esse maluco, né? Vai criar estaleiros, fundições. Ele vai ser o responsável pela iluminação pública à base de gás, gasogênio. Ele cria companhias de telégrafo. Ele vai modernizar o transporte, ele iniciativas de quem está na mesma pegada que ele. Ferrovias e o transporte urbano. Bancos, sob controle dele. É um empreendedor, a palavra da moda. É um homem, é gente que faz. O Mauá, 1850 e tantos. Faliu ele, né? Lutou contra um status quo que não queria esse projeto todo. E nós poderíamos também falar que o Império é nele que vai ter a transição da mão de obra escravista, não da cultura escravista, mas uma mão de obra institucional escravista para a mão de obra do imigrante. É bem verdade que quando vem Princesa Isabel, em 1888, assinou um documento, a escravidão no Brasil estava condenada. Não é um número, não é a quantidade de negros, mas é a simbologia. Já tinha mais negro livre, possivelmente, do que negro ainda cativo. Mas ela vem só sacramentar um novo tempo. Aquele mesmo capitalismo que ganhou dinheiro traficando negro, rapinando a costa africana e trazendo para a costa brasileira, se movendo o comércio negreiro, tráfico de negros, descobriu que há formas mais interessantes de ganhar a vida. Entre elas, fabricar tecido, ter trabalhador que ele pague salário, trabalhador que tenha condições, tenha capital, tenha mercado, tenha moeda para comprar o produto produzido. Não existe capitalismo sem mercado consumidor. Então, a Inglaterra começa a forjar um novo tempo. A Inglaterra da primeira, da segunda Revolução Industrial, a Inglaterra dos mares, a Inglaterra dos navios piratas, a Inglaterra da grande Inglaterra. E a Inglaterra, cansada de ser ludibriada pela elite brasileira, lembra das leis para inglês ver? Lei de sexagenário, lei do ventre livre, nada disso corre. Essa grande Inglaterra promulga a famosa Lei Bill Abbott. Essa lei diz o seguinte, que todo e qualquer navio negreiro que for encontrado pelos mares do planeta será capturado, recolhido aos portos de dominação inglesa. Então começa uma pressão pirata, mas quase oficial, da economia inglesa, da coroa inglesa, da monarquia parlamentarista, para acabar com a escravidão no mundo. E o Brasil, sempre atrasado nesse sentido, uma elite racista, preconceituosa, lacaia e tudo mais, resiste a tudo isso. Até que vem a lei Bill Abbott, 1845. Essa lei Bill Abbott coloca o fim ao tráfico negreiro. O negro vai se tornar mais caro. A Holanda domina a costa africana, a Holanda que está disputando a cana-de-açúcar com açúcar português produzido nas Antilhas, a Holanda e a Inglaterra. A Holanda que tem toda a logística e distribuição dessa cana-de-açúcar dentro da Europa. Eles começam a dificultar a escravidão da costa africana. Tu deixa de vir de Angola, do Golfo da Guiné e vai buscar negro em Moçambique, que vai custar mais caro, que é mais distante, mais arriscado. Maior incerteza de chegar, a viagem é mais longa. Até que aqui dentro, a gente tem em 1824 a imigração alemã, 1850 outros tantos alemães, e 1875 a imigração italiana. Nesse meio tempo foi entrando português o tempo todo, espanhol, eslavos, japoneses,
entram aqui também árabes, e tu tem um processo de branqueamento, de higienização, de uma cultura de que, já que eu tenho que pagar salário para alguém, não é para o negro que eu vou pagar, é para o loiro de olhos azuis, é para o homem de pele parda, cabelo bom, é para o italiano, é para o alemão, é para o português. E eles entram aqui. Então, o Império representa uma tentativa de desenvolvimento da indústria. Isso vai acontecer efetivamente depois do governo Vargas, ou durante o governo Vargas. O presidente da Era Mauá simboliza isso. A tarifa Alves Branco representa também a proteção do mercado interno e essa transição da mão de obra escrava para a mão de obra livre. A transição da efetivação, não da cultura, não da forma de perceber o trabalho braçal. Mas a gente fica com essa máxima, né? Mudou o que efetivamente em termos de infraestrutura? Eu continuo com a monocultura, eu continuo com a escravidão, ou a mão de obra do imigrante, que eu vou tratar muitas vezes parecida com o escravo, até hoje, o racismo estrutural. Eu continuo com a monocultura de exportação e o resto. Ainda hoje, nós somos muito do nosso Brasil colônia. Da colônia para o Império muda pouco. Do Império para a República Velha é quase nada. Da República Velha para a República Nova, alguns projetos nacionais, como o de Vargas, JK, mas efetivamente, na essência, pouca coisa mudou em termos de infraestrutura econômica do Império, da colônia para o Império. Valeu? Então, importante daí o Alves Branco, era Mauá, e essa transição da mão de obra escrava para mão de obra livre. Até. Próxima aula, Brasil, República